Olá, bom dia! Vamos dar início à nossa resolução de questões, uma aula de questões da Legale, matemática, conteúdos normalmente cobrados por essa banca, tá? Separei algumas questões, então, da Legale, de matemática, de provas recentes, para a gente trabalhar juntos. Funções, geometria, trigonometria, juros, noções de estatística, que são os conteúdos abordados aí, então, nas provas desta banca. Certo? O material está disponível na descrição do vídeo, também no chat ali, o link, se você quiser baixar o material para acompanhar as questões, tá? Tudo certo, então, tudo pronto? Vamos lá, as questões. Questão 1, prova de Parobé, que aconteceu na semana passada, tá? Questão de Parobé, a imagem f12 da função f de x igual a 4x mais 16. Então, vamos relembrar algumas coisas importantes. O que é a imagem da função? A imagem são os valores de y, valores que a função pode assumir. Nesse caso não falou, mas já deixa anotado aí que domínio são os valores que o x pode assumir na função. Então, domínio, valores de x. Então, uma função associa para cada valor de x um valor de y correspondente. Então, a gente tem função de primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica, enfim, funções. Para cada valor de x que a gente substitui na função, a gente calcula o valor do y correspondente. Então, esses valores de x fazem parte do domínio e os valores do y, ou seja, os valores que a função vai assumir, é chamado de imagem. Então, domínio, valores de x, imagem, valores do y. É para calcular, então, f de 12, é substituir o x por 12, é isso que a gente vai fazer aqui. F de x igual a 4x mais 16. Eu preciso calcular, então, quando o x é 12, qual é o valor que a função assume. 4 vezes 12 mais 16. 4 vezes 12, 48, mais 16, 64. Então, quando o x é 12, a função é 64. Então, a gente vai marcar aqui letra B de bola. Só isso, tá? E é um tipo de enunciado que aparece aí frequentemente nas provas da Legale. Para cada valor de x, a gente substitui e calcula qual é o valor correspondente na função, que é chamado então de imagem. Questão 2. A produção de determinado produto por uma empresa pode ser modelada pela função f de x igual a 3x mais 10. Sobre essa função, assinale a alternativa incorreta. A banca já foi gentil aqui com a gente, né? Colocou um incorreta em maiúsculas, mas não custa a gente prestar muita atenção, destacar, sublinhar, para não deixar isso escapar na hora da prova. É detalhe. E tem coisas que a gente fala assim, eu jamais erraria isso, mas o contexto de prova é diferente. Então, habitue-se a ler o enunciado com atenção, destacar aquilo que é importante, o cuidado que a gente tem que ter em voltar na pergunta. Então, incorreta, tá? Porque numa situação de prova, a gente pode se emocionar e acabar marcando de forma equivocada. Então, veja só. Uma função f de x igual a 3x mais 10. Isso é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau tem a forma, então, ax mais b. E o gráfico é uma reta. O coeficiente do x, o número que acompanha o x, é o coeficiente angular. E aquele número que está sozinho é o coeficiente linear. Então, tudo isso vai aparecer nas opções de resposta. Coloquei aqui um quadro de resumo, que são coisas que fazem parte, normalmente, tanto dos meus cursos teóricos, quanto do resolução de questões. Então, por exemplo, num curso de resolução de questões, como a gente está fazendo agora, resolvendo questões aqui juntos, a gente revisa aquilo que é necessário para resolver as questões. Então, contém aí, nesse material, quadros de resumos. Função do primeiro grau. Este A se chama de coeficiente angular. E esse B é o coeficiente linear.
Gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Tá? Gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E o comportamento dessa reta, se ela vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente, é determinado pelo sinal do coeficiente angular, ou seja, do número que acompanha o x. Se aquele número que acompanha o x ele for positivo, a gente tem uma reta que é crescente. E se ele for negativo, a reta é decrescente. Então, quem determina o comportamento da reta, se ela é crescente ou decrescente, é o sinal do coeficiente angular. Dito isso, vamos à questão 2. Estamos procurando a incorreta. É uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau. Então, letra A, descartada. Eu quero uma incorreta. Letra C, o coeficiente angular é 3. Tá certo, ó. Coeficiente angular, esse 3 ali, é o coeficiente angular. Esse 10 é o coeficiente linear. Então, a alternativa D está correta. Eu estou procurando uma incorreta. Essa função tem comportamento crescente? Sim, porque o A é igual a 3. Se o A é positivo, a reta é crescente. Então, letra B é a correta aí nessa questão. A afirmação que é incorreta é que o gráfico dessa função é uma parábola. Parábola corresponde a uma função do segundo grau, que tem a forma ax² mais bx mais c. Tá? Então, a incorreta é a alternativa B. Sugiro que você faça essas anotações. Coeficiente angular, coeficiente linear, a parábola, que é uma função do segundo grau, uma função quadrática, que tem essa forma aqui. Ax² mais bx mais c. Tá? Uma função quadrática. Para, em outras questões, reconhecer o comportamento dessas funções aí também. Certo? Tranquilo? Então, são questões de provas da Legale, provas recentes e assuntos recorrentes. Então, pode aparecer novamente em provas futuras que você venha a fazer. Questão 3. O conjunto verdade da equação do segundo grau, x² mais 18x menos 19 igual a 0. Conjunto verdade da equação é encontrar as raízes, ou seja, encontrar para quais valores de x aquela igualdade se verifica. A gente pode resolver então uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara e também as relações de soma e produto das raízes. Então, se você pensou aqui em fazer a fórmula de Bhaskara, tá certo, é uma opção. Mas eu sugiro que você lembre também, você conheça e lembre-se das relações de soma e produto das raízes. A soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. Tá? Essas duas relações elas são importantes porque elas podem ser ferramentas para a gente identificar as raízes e também porque existem questões que vão pedir especificamente isso. Qual é a soma das raízes? Qual é o produto das raízes? E então a gente não precisa determinar quais são as raízes para depois somá-las, se a pergunta é a soma. Então, soma das raízes menos b sobre a, produto c sobre a. E a fórmula de Bhaskara? Fórmula de Bhaskara com certeza você lembra, né? É uma das coisas que eu digo que fica marcado no coração. Dificilmente alguém não lembra da fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo dividido por 2a. Tá? Então, eu coloquei isso aqui também num quadro de resumo, a famosa fórmula de Bhaskara e as relações de soma e produto. Tá? São coisas importantes para as provas da Legale e de outras bancas também, como Fundatec, por exemplo. Então, na questão 3, a gente tem essa equação. Quem é o coeficiente do x²? O número que acompanha aqui o x², quando não aparece nada, é 1. Então, esse A é 1. O B é o coeficiente do x, 18. E o C é o termo independente, o que está sozinho, menos 19. Independentemente, atenção, quem é o A, quem é o B e quem é o C.
Não importa se esses dados, se aqueles termos ali estão fora de ordem. Não importa se falta algum daqueles termos. O A é sempre do x ao quadrado, o B é sempre do x e C é sempre o que está sozinho. Tá? Então, toma esse cuidado. Mesmo que a gente não tenha um dos termos ali, ou que eles estejam em outra ordem, o A é sempre do x ao quadrado, o B é sempre do x e C é sempre o que está sozinho. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, a soma é menos B sobre A. A soma dá menos 18. E o produto é C sobre A, menos 19 dividido por 1, menos 19. Então, agora eu teria que procurar dois números que quando a gente multiplica dá menos 19, e os mesmos dois números quando a gente soma tem que dar menos 18. Como a gente tem as opções de resposta, isso se torna ainda mais fácil de fazer. Porque eu não preciso pensar nesses valores, eu posso experimentar nas alternativas qual delas, né, vai satisfazer essas duas condições. Por exemplo, na letra A, eu tenho menos 1 e 19. Menos 1 multiplicado por 19 dá menos 19, satisfaz o produto. Mas a soma aqui, ó, daria 18. A soma dessas raízes aqui dá 18. Positivo. Não é o que eu quero. Na letra B, o produto dá 19 positivo e a soma dá menos 20, não é o caso. Na letra D, a soma dá 20, o produto dá 19, não é o que eu quero. Então a letra C é a correta aí nesse caso. Então o que é a soma das raízes? É fazer 1 somado com menos 19 dá menos 18. Ó, satisfaz a soma. E 1 multiplicado por menos 19 dá menos 19. Então satisfaz o produto. Tá? Então, as raízes são tais que, multiplicando, a gente tem menos 19 e somando, a gente tem menos 18. Logo, essas raízes são 1 e menos 19. Letra C, de casa, C de coração, de conseguir, é a correta nessa questão. Certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Qualquer coisa me chama, me pergunta. Se você não conseguiu usar o chat, tem que atualizar a página. Se você está chegando agora, aperta em F5, atualiza que o chat aparece para você. Você pode me dar um oi, pode me perguntar alguma coisa, pode comentar a sua resposta, certo? Então, fazer a fórmula de Bhaskara aqui também é uma opção, mas às vezes os cálculos decorrentes do uso da fórmula podem ser mais trabalhosos. Por exemplo, eu tenho que fazer b ao quadrado, 18 ao quadrado. Menos 4ac. Não é o fim do mundo, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho do que essa forma que eu acabei de mostrar, tá? Questão 4. Uma função quadrática é definida por f de x igual a x ao quadrado mais 14x menos 15. O ponto mínimo dessa função é dado por qual par ordenado? Então, função quadrática, função do segundo grau, que tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Está aqui a função dada. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. E a questão fala aqui num ponto mínimo. Então, algumas coisas que é importante a gente relembrar sobre a função do segundo grau. Função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, e essa parábola vai ser côncava para cima. Porque o coeficiente do x ao quadrado é 1. Então, esse A é 1, que é positivo. Então, se o coeficiente do x ao quadrado é positivo, a gente tem uma parábola côncava para cima. Nesse caso, o vértice é o menor ponto que essa função assume. Acho que eu coloquei isso num resumo, aqui. Tá? Então, função do segundo grau, que tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Quando A for positivo, a gente tem uma parábola côncava para cima, e daí o vértice vai ser o menor ponto que essa função assume. Se essa parábola fosse côncava para baixo, o vértice seria o maior ponto que a função assume. Então, uma função do segundo grau, falou em máximo ou mínimo, estamos falando de vértice. E para calcular o vértice, a gente tem mais de uma maneira de resolver. X do vértice menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é aquele discriminante da fórmula de Bhaskara, o b ao quadrado menos 4ac.
Até vou colocar aqui, ó, esse delta da fórmula é só o discriminante da fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac. Minha sugestão é a seguinte, ó, a gente calcula o x do vértice usando menos b sobre 2a. E depois a gente substitui o x do vértice na função. Para cada valor de x, a gente calcula quem é o valor do y correspondente, tá? Se preferir a fórmula do y do vértice, tudo bem, menos delta sobre 4a. Importante, fórmulas a gente tem que memorizar, tá? Então anota isso e tem que dar vida. Tem que tirar aí da tela, tirar do papel e tem que ficar guardado aqui e no coração, tá? Para não esquecer nunca mais. Então são fórmulas, a gente precisa delas, precisa fixar. Não deixa ela parada aí na tela, anota, usa nas questões, revisa, para elas saírem daí da tela, saírem do papel e realmente ficarem guardadas na memória. Então, vamos calcular x do vértice. Nessa função, olha só, o coeficiente do x ao quadrado é 1. O coeficiente do x é 14. E o coeficiente, o termo independente, é o menos 15. Então, o a é 1, o b é 14 e o c é menos 15. X do vértice menos b sobre 2a. Menos b dividido por 2a. 14 negativo dividido por 2, o x do vértice é menos 7. Achou o x do vértice? Para calcular então quem é o y do vértice, a gente pode substituir esse valor lá na função. Para cada valor de x, a gente calcula quem é o y correspondente. Então, a maneira que eu considero mais fácil de fazer o cálculo do vértice é essa. X do vértice, menos b sobre 2a. Achou o valor do x, pega aquele valor e substitui na função. É isso que eu vou fazer agora. F de x igual a x ao quadrado mais 14x menos 15. Então, eu vou substituir agora o meu x por menos 7. Menos 7. Fica, então, menos 7 ao quadrado mais 14 vezes menos 7, menos 15. Então, quando x é menos 7, vai dar 49, menos 98, menos 15. Ou seja, o y do vértice é menos 64. Todo ponto é um par ordenado. Par ordenado porque tem um valor para o x e um valor para o y. Então, qualquer ponto de uma função, ele sempre tem duas coordenadas, um valor para o x e um valor para o y. O vértice, então, nesse caso, é menos 7 e menos 64. Então, esse é o x do vértice e esse é o y do vértice. Tá? Todo ponto tem sempre duas coordenadas, um valor para o x e um valor para o y. Se diz par ordenado, inclusive, porque a gente tem essa ordem, sempre o x primeiro, o y depois. Então, o vértice, que será o ponto mínimo dessa função, é este ponto aqui, menos 7, menos 64. Opções de resposta, vamos lá ver. Letra A, não. Letra B, não. Letra C, não. Letra D, não. Tem que ter coragem, né, na hora da prova para responder isso. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Esta é a resposta correta na questão. Letra E. Tá? Eu concordo aí que na hora da prova tem que ter confiança no que foi feito, né? Para conseguir marcar essa resposta de que nenhuma das alternativas anteriores está correta. Mas esta é a resposta, tá? É outra característica da Legale. Aparece em muitas questões isso de nenhuma das alternativas anteriores está correta. Então, nessa questão aí, a resposta correta é justamente essa. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Esse ponto mínimo, o ponto mínimo que nós encontramos é menos 7, menos 64, tá? Que não consta em nenhuma das alternativas desta questão. Certo? Tranquilo? Podemos seguir?
Então, quando a gente resolve uma questão, e já vou falar sobre isso a respeito do curso de questões da Legale e de outras bancas também, eu reviso tudo que é necessário para resolver aquela questão, como a gente acabou de fazer agora. Então, pediu para calcular ali o ponto mínimo da função. Mas então a gente tem que lembrar que a função do segundo grau é uma parábola, tem que falar na concavidade, que ela é côncava para cima quando A é positivo, que ela é negativa quando ela é côncava para baixo, ou A é negativo, então côncava para baixo. Tem que falar então no ponto mínimo, ponto máximo, como é que calcula esse vértice. Então todas essas coisas que a gente tem que relembrar para resolver a questão, a gente relembra. Todos os resumos que eu posso apresentar, assim, tipo, precisa dessa fórmula, precisa dessa informação, eu apresento aqui durante a resolução. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, tudo isso é importante, tudo isso tem que ser anotado, pensado e depois colocado em prática para fixar esses conteúdos. Questão 5. As alternativas a seguir apresentam o nome de uma figura plana e suas dimensões essenciais. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a figura plana de menor área. Escolhi essa questão para a gente revisar várias fórmulas aí de geometria plana. A área de mais de uma figura plana nessa questão. Então, por isso eu escolhi esta questão para a gente fazer juntos. Outra característica bastante comum nas provas da Legale é dizer para usar o π igual a 3. Quando o π não é dado no valor no enunciado, o π é um número irracional, né? O π é aproximadamente 3,14, mas ele é um número irracional, tem infinitas casas depois da vírgula. Então, normalmente, quando a gente usa o π, ele fica indicado na resposta. Tá? Para a maioria das bancas, a gente dá a resposta assim, 12π, 8π, e fica assim. Quando a banca pede para calcular o valor, ela diz, considere o π igual a 3,14, considere o π igual a 3. Então, o Legale costuma usar o π igual a 3, mas respeita sempre o que está no enunciado, tá? Às vezes a banca pode colocar lá, considere o π igual a 3,14, igual a 3,1, enfim. Então, a Legale tem essa característica de informar o valor do π a ser usado. Então, a gente chega num valor aproximado usando este valor dado no enunciado. Então, vamos lá, vamos calcular as áreas dessas figuras. Para isso, eu coloquei aqui também resumão das fórmulas de geometria. A área do quadrado é lado ao quadrado, a área do retângulo é base vezes altura, a área do losango a gente multiplica as diagonais e divide por 2, a área do trapézio, que a gente não vai precisar aqui, mas o trapézio a gente soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. No caso da circunferência, πr ao quadrado. Tem que saber que diâmetro é o dobro do raio. Então, se o enunciado informa isso de que o diâmetro é tal valor, eu quero o raio, vai ser metade daquele valor. Tá? Então, esses resumos, são coisas, são fórmulas que a gente precisa, e informações, né? Não só fórmulas. Fórmulas e definições que a gente precisa para responder as questões. Tá? Então, isso depois você pode pausar o vídeo, assistir de novo, pausa o vídeo, copia esse quadro, pode fazer print, pode fazer com a sua própria mão, um desenho, um resumão, com as fórmulas aí das áreas das figuras planas. Lembrar aqui também que o diâmetro é o dobro do raio, então todas essas anotações aí são importantes que você faça. Então, nessa questão, quadrado de lado igual a 10 decímetros, depois fala em centímetros, na outra ele fala em centímetros e fala em metro. Para eu comparar essas áreas, é necessário utilizar a mesma unidade de medida. Não posso calcular uma área em metros quadrados, outra em centímetros quadrados, para comparar essas duas depois, vai ficar difícil. Então, escolha uma unidade e trabalhe em todas as alternativas com a mesma unidade de medida. Como aqui fala em centímetros, aqui também centímetros, lá na frente centímetros também, eu vou optar por levar tudo para centímetro. Lembrando, ó, metro, decímetro, centímetro. Então, para transformar de decímetro para centímetro, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Ou seja, esses 10 decímetros são 100 centímetros. A área do quadrado, então, a área do quadrado é lado ao quadrado.
Então, a gente vai ter aqui 100 ao quadrado. 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado, 10.000 centímetros quadrados. Calculamos a área, por enquanto, da alternativa A. Na alternativa B, um círculo de raio igual a 50 centímetros. Deu o raio. Área da circunferência, πr ao quadrado. Anota a fórmula de novo, mesmo que você esteja com o resumo do lado, mesmo que a gente tenha acabado de falar sobre essas áreas. Anota de novo a fórmula. Área da circunferência, πr ao quadrado. E a questão falava para usar o π igual a 3. Então, eu tenho aqui 3 vezes 50 ao quadrado. 3 vezes 2.500, 7.500 centímetros quadrados. Então, a área da figura B é 7.500 centímetros quadrados. Na letra C, um retângulo de comprimento igual a 80 centímetros e largura igual a 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. Eu preciso usar na mesma unidade de medida. Toma esse cuidado, tá? Não se distraia em relação a isso. Confira as unidades de medida que foram dadas para calcular todas as medidas na mesma unidade de comprimento. Retângulo. Qual é a área? Base vezes altura. Então, eu tenho aqui nesse retângulo 80 vezes 1, vezes 100. 1 metro. 8.000 centímetros quadrados. Então, por enquanto, a menor área é a da letra B. Por enquanto. Continuamos. Letra D. Um círculo de diâmetro igual a 80 centímetros. O que eu falei sobre o diâmetro, lembra? Diâmetro é o dobro do raio. Olha só, se eu estou anotando, anota aí também. Tem coisas que, eu sei isso, mas não custa nada anotar. Porque depois, uns dias depois, quando tu olhar esse material de novo, vai lembrar o que a gente fez juntos. Tá anotado? Por que a gente fez a metade do valor do diâmetro? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, se a gente deixa isso anotado, vai poupar um pouco de trabalho na hora de revisar, de revisitar esse material. Então, diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 80, então eu tenho aqui que o raio, nesse caso, é 40 centímetros. Então, esteja atento a todos esses detalhes do enunciado. O diâmetro é o dobro do raio. Se eu vou usar, então, a medida do raio, 40 centímetros aí. Certo? Então, circunferência, πr ao quadrado. Π é para usar igual a 3, o raio é 40, então eu tenho 4 ao quadrado, 16, 3 vezes 1.600, 4.800 centímetros quadrados. E na letra E, por fim, um losango com diagonais medindo 1,2 metros, 1,2 são 120 centímetros, e a outra mede 1 metro, que é 100 centímetros. Área do losango, multiplica as diagonais e divide por 2. Então, eu tenho aqui 120 vezes 100 dividido por 2. Vou simplificar aqui, 120 por 2 é 60, então são 6.000 centímetros quadrados de área. Então, todas as áreas que eu calculei aqui, eu usei a mesma medida de área, usei sempre centímetros quadrados, para poder comparar essas áreas. Volto no enunciado, qual era a pergunta mesmo? Eu quero saber a alternativa que apresenta a figura plana de menor área. Qual dessas figuras, então, tem a menor área? Letra A deu 10.000, letra B deu 7.500, letra C deu 8.000, letra D deu 4.800. Então, a menor área é a da letra D de dado, letra D de Dani.
4.800 centímetros quadrados. Letra D é a resposta correta aí nessa questão.